Olá, queridos alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais um Praticando. Então, na aula de hoje nós vamos exercitar o conteúdo da aula de ontem. Qual foi mesmo o conteúdo da aula de ontem? Olha só. Na aula de ontem, tivemos, e de hoje, a Europa, uma visão de conjunto. Então, nosso tema, que vai ser explorado e exercitado, será a Europa com o número de aula 47. Então, relembrando a todos os alunos que a aula de hoje ela vai ser 4 questões que possuem alternativas, ou seja, são todas questões objetivas, para que vocês possam testar, exercitar o conhecimento adquirido na aula de ontem. E para isso, vamos chamar então logo o primeiro exercício. Então vamos lá, na questão número 1, muito tranquila, muito fácil, acho muito difícil algum de vocês errarem. Temos o texto, o comando que vai dar as informações iniciais para vocês e logo depois vai vir a pergunta. E a pergunta é, aquele texto, ele vai se referir a qual continente? A alternativa A, América, a B, a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, a letra C, a África ou letra D, a Europa? Então, questão 1, tranquilo, leiam com cuidado para identificar a resposta correta e daqui a pouco retornamos com a interatividade e a resposta correta.
Muito bem, alunos. Tivemos aí um bom tempo para que vocês pudessem ler, né, as informações e identificar corretamente o conteúdo. Então, nós vamos colocar as participações no chat. Eu dei uma olhada, algumas foram selecionadas e vão aparecer. Nem todos vão estar aqui aparecendo, porque é um tempo reduzido e não tem como ler todas as participações. Agradeço todo mundo que está aí colocando a sua alternativa e alguns vão aparecer aqui. Não fique chateado se você não aparecer, tá bom? Então vamos lá as participações. O José, abrindo aí as participações da primeira questão, alternativa D, certo? A Jade Miranda, letra D também. Será que a gente teve aí uma unanimidade? Olha o Heitor, também, questão 1, é a letra D. Vamos lá, o próximo, Luiz Henrique. Opa, o Luiz Henrique já não é D, é C, professor, eu tenho certeza. Será que vai ser a letra C? Vai para o Gabriel com a letra D. A gente também tem aí o João Vitor, letra D. O Diorbel, acredito que seja algo assim, né? Letra D, também colocou a participação dele. Aí a Stephanie, professora, vê a minha resposta, né? A letra D, tá aí, Stephanie, eu vi a sua resposta, tá? O Gabriel Cunha, letra C, outro, olha só, temos aí uma divisão, né? Alguns colocam e repetem a letra D, e aí alguns estão discordando com a alternativa da letra C, vamos já descobrir. Ainda temos o Lucas Emanuel, na letra D, ainda o Miguel, também letra D. Então, a gente tem essas participações que a gente conseguiu aí pescar do nosso chat. Ah, teve muita participação, eu verifiquei que vocês estavam participando da questão número 1, só que, infelizmente, não dá para aqui citar todos vocês, mas obrigada pela participação. Vamos para a questão número 1, para a gente reler e verificar a resposta correta. Esse continente apresenta pequena extensão territorial, com grande quantidade de países, cerca de 50 países. Estende-se de oeste a leste pelo Oceano Atlântico e Montes Urais, respectivamente, e de norte e sul pelo Oceano Glacial Ártico e Mar Mediterrâneo. Então, tudo está correto, a informação, e nós temos que descobrir a qual continente essa informação pertence. Então, a gente tem as alternativas América, sei, África e Europa. E a resposta correta é a alternativa D. Parabéns aos que acertaram. O continente europeu é um dos mais antigos continentes e apresenta diferentes características, como a quantidade de países, sendo banhado por diferentes oceanos e mares, além de ter um monte que marca a sua divisão com a Ásia. Vocês ainda lembram o nome desse monte? Né? Os Montes Urais, né? Que vai fazer a divisão física entre a Ásia e a Europa. Então, assim, terminamos a questão número 1. Eu espero que tenha ficado tudo tranquilinho, respondidos correto. E quem errou, leia com mais atenção na próxima vez, que agora vamos chamar a questão 2. A questão 2 tem um mapa para auxiliar vocês a descobrirem a resposta correta. Observando o mapa do relevo da Europa, podemos identificar em áreas de elevada altitude. Preste atenção nesse termo aí, que é o que vocês vão precisar para identificar corretamente o clima. Então, qual é o clima que vai ocorrer em elevadas altitudes? É o alpino? O alpino é o mesmo, só que com outro nome, que a gente tem o frio de montanha, tá? Então, alpino, frio de montanha. Letra B, desértico. Letra C, subtropical. Ou letra D, tropical. Então, fica para vocês aí pesquisarem, identificarem a resposta correta e já retornamos.
Muito bem, alunos, tiverem o tempo suficiente, né? Eu dei algumas dicas para vocês conseguirem marcar a alternativa correta e eu verifiquei até que vocês conseguiram responder praticamente todos a mesma alternativa. Teve pouquíssimos que ainda foram em outra alternativa. Então, foi selecionado algumas das respostas de vocês. Então, eu vou chamá-los e depois a gente lê a questão e verifica a resposta correta, ok? Então, vamos lá, a participação da Silvia. A Silvia marcou a letra A. Muito bem, Silvia. Depois a Eduarda, também concordando na alternativa A. Será que alguém discordou agora? Matheus, letra A. Obrigada, Matheus, por estar participando da nossa aula. A gente tem também a Micaele, com a letra A. Quem mais? A Ana Luísa, letra A. Todo mundo, né, que eu tô vendo conseguiu aí marcar a letra A. Quem mais? Gabriel Cunha, também marcou a letra A. O Arlisson, letra A também. A gente tem aí fechando, fechou, acabou no Arlisson aí na letra A. Então, a gente verificou que todo mundo que está aqui, que foi selecionado, identificou a mesma alternativa. No entanto, no chat eu vi uma ou duas alternativas aí diferentes, tá? Mas vamos verificar então, lendo a questão, para que a gente possa identificar corretamente. Olha lá. Observando o mapa do relevo da Europa, podemos identificar que em algumas áreas de elevada altitude ocorre o clima. Então, a gente tinha que prestar atenção neste mapa, que a gente tem aqui os Alpes, a gente vai ter aqui, esse aqui são os Alpes que vai estar na Itália, com a Suíça, com a França, a gente vai ter os Alpes dináricos para cá para baixo, temos os Cárpatos mais aqui ao centro, temos os Alpes escandinavos mais aqui na Noruega. Então, essas três regiões, essas 4 regiões que de destaque para vocês, ainda tem mais, né? Tem o Cáucaso aqui, os Balcãs mais aqui, todos esses vão apresentar um tipo de clima diferenciado, que é essa questão que nós vamos descobrir. E aí nós vamos para as alternativas. Qual é esse clima, então, que vai se apresentar nessas regiões? Vai ser letra A, alpino? O B, o desértico? O C, subtropical ou D, o tropical? Então, a resposta correta é que nessas áreas vão aparecer a letra A, que são o de clima alpino ou frio de montanha, tá? Então, aí o comentário para vocês, que é um clima que vai se caracterizar por baixas temperaturas, porque estão em áreas de regiões montanhosas, como os Alpes, os Cárpatos, o Cáucaso, os Pirineus, os Montes Urais. E aí vai predominar a característica de estarem sempre com precipitação em forma de neve, ou seja, chuva de neve, né? Decorrente das elevadas altitudes destes locais. Então aí, parabéns a quem acertou, a grande maioria respondeu corretamente. Vamos agora para a questão de número 3. Questão de número 3, eu não vou dar dica, vocês é que vão colocar a resposta correta, sozinhos. Então, marque a alternativa que mostra a vegetação que aparece nas altas latitudes, que possuem curtos verões, cerca de 8 graus Celsius na Europa. Então, qual dessas 4 alternativas corresponde a essa característica? Vamos lá, ler, descobrir e daqui a pouco retornamos.
Retornamos então aí do tempo que vocês tiveram para achar a resposta da questão número 3. E pelo que eu reparei no chat, todo mundo concordou que a resposta seria a letra C. Ou acertou todo mundo ou errou todo mundo, né? Vamos já descobrir. Então aí as participações eu acredito que vão mostrar para vocês que todos, né, responderam a mesma alternativa. Maurício, letra C, né? Abrindo aí a letra do festival de letra C que vai aparecer. Olha só, Maurício, a Késia, quem mais? A gente vai ter a Jasmin, nome bonito, Jasmin. Então, letra C também. O Berg Alejandro, letra C. Quem mais? A Laura também na letra C. O Cássio, letra C de Cássio. Muito bem, Cássio. Aí o Arlisson, letra C. O Arlisson sempre participando também nas nossas aulas. A Júlia colocou também letra C. Quem mais? A Thaís, acho que Thaís Rodrigues também colocou a alternativa C como alternativa correta. O Kevin também concorda, letra C. Quem mais? Não temos mais participação selecionada agora. Então, agradeço a todos vocês que conseguiram participar dessa questão. Então, na questão 3, vocês tinham que reparar, né, no comando-chave para poder descobrir qual era a resposta correta. Então, marque a alternativa que mostra a vegetação que aparece nas altas latitudes. Então, o termo-chave para vocês descobrirem a vegetação correta é isso. Se eu estou falando de altas latitudes, eu estou falando de proximidade em relação à linha do Equador. Então, se eu tenho altas latitudes, quer dizer que eu estou longe, né, da linha do Equador. Porque quanto mais próximo da linha do Equador eu estiver, mais quente é o clima e quanto mais próximo, mais longe eu estiver, está mais frio. Então, nesse caso, em altas latitudes, eu vou ter, né, climas mais frios. Então, por consequência, também a vegetação mais fria, adaptada ao frio. E aí, nesse caso, ele ainda dá outra característica. Nesse local, né, de altas latitudes, os verões são curtos, com cerca de 8 graus Celsius. E aí ele dá 4 alternativas: a floresta de araucárias, a Mata Atlântica, a tundra e a caatinga. E a resposta correta é a alternativa da letra C. Então, parabéns aí a vocês que conseguiram identificar os termos-chave e marcar corretamente. E a tundra é um bioma no qual é de baixa temperatura e as estações de crescimento são curtas, por isso que impede o desenvolvimento das árvores. Existem 3 tipos de tundra: a ártica, a alpina e a antártica. Na tundra, a vegetação é composta por arbustos, ciperáceas, gramíneas, musgos e líquens. Então, aí, a questão número 3, muito bem respondida, né, corretamente por vocês. Vamos, então, para a nossa última questão, né, de geografia. A 4ª questão, vocês vão fazer 2 coisas. Vão ler a alternativa, né, o número 1, ele é verdadeiro ou é falso? A mesma coisa vocês vão fazer com a afirmação 2 e com a afirmação 3. E aí vocês vão marcar a sequência correta. Então, não é só dizer se é verdadeiro ou falso. Vocês vão marcar a alternativa que está apresentando a sequência correta de verdadeiro ou falso. Então, tempo para vocês lerem corretamente, com calma e marcarem a alternativa correta. Até já!
Retornamos aí, vocês tiveram esse tempinho para poder conseguir identificar corretamente, né, o que era verdadeiro, quais afirmações estavam falsas e também marcar a alternativa que indicava essa sequência correta. Tá? Vamos destacar algumas das participações de vocês no chat. No entanto, eu peço que vocês não fiquem chateados e fiquem na expressão dessa chateação no chat, porque não é a professora não quer ler meu nome, é porque é um tempo muito reduzido. Vocês têm aí que também ser compreensivos com a gente que está aqui. Não dá para citar um por um de vocês. Se a gente for citar aí a participação de todo mundo, a gente não termina a nossa aula, tá bom? Aí se a gente vai selecionando, vai buscando selecionar sempre os variados, para que todo mundo possa estar aqui participando, tá bom? E aí, destacando então algumas das participações, a gente inicia com a Juliana, minha xará, que respondeu que é a letra D. Obrigada, Juliana. A Cibele também concorda, é a letra D que é a correta. Depois a gente tem a Eduarda, também marcou a letra D. A gente vai verificar que a grande maioria vai apresentar a mesma resposta, tá? O Giovanni, né, letra D, também do Giovanni, participando aqui do nosso Praticando. A Ana Sofia, na letra C, ó. A Ana Sofia já foi diferente. Ela não acha que a letra D não, é a letra C. Vamos já descobrir o que está correto e o que está errado. O Isaac, aqui também marcando a sua participação no Praticando de Geografia do 9º ano, letra D. A gente ainda tem a Júlia Gomes, também na letra D, obrigada pela participação. E ainda temos o Nielson com a letra C. Opa, aí ó, não está todo mundo concordando mesmo não. Temos mais alguém? O Kevin ele já colocou a sequência dele, verdadeiro, falso, verdadeiro. Nesse momento eu não sei, seria a letra B, né? A letra B que seria para ele a correta. Muito obrigada pela participação de vocês. Peço desculpas por não ter lido o nome de todo mundo, mas somente dá para alguns participarem, tá bom? Então vamos lá para a questão, vamos analisar as afirmações e verificar o que seria verdadeiro ou falso. Na número 1 diz, o território europeu está localizado em sua maior parte na zona climática temperada do norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Então aí a gente tem a primeira afirmação e ela está correta, tá? É verdadeira, número 1. A 2 diz, com aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados, a Europa possui a maior extensão territorial. Então, nesse momento, a gente identifica um erro. Por quê? Não é a maior, né? Nós já verificamos que existem outros continentes, né? No caso, aí a Ásia seria o maior continente com mais de 43 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então, a 2 seria falsa. E a afirmação 3 diz, na Europa está localizado o menor país do mundo, o Vaticano. Correto, o Vaticano é o menor país do mundo, tá? Ele tem, se eu não me engano, 40 quilômetros quadrados de extensão. Ele é bem pequenininho, ele é praticamente só aquela praça, né, católica do Papa, a moradia do Papa, só realmente aquele triângulo, a Praça de Pedro, tá bom? Então, a gente tem aí a afirmação 3 como a correta. E a sequência? Então, seria verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, ou seria verdadeiro, falso, verdadeiro? Então, a gente tem aí a resposta, que a afirmação correta seria a sequência da letra D, né? Que seria verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, o território europeu é localizado, em sua maior parte, na zona climática temperada do norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Então, aí, corretíssimos, a grande maioria de vocês que participaram na questão 4 conseguiram identificar a resposta correta. Parabéns! Agradeço a participação de todos vocês que estiveram aqui conosco, né, na Geografia, porque está chegando agora com o professor Ananias a história. Então, muito obrigada e até a próxima!